vereadores. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 1034ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 10/7/2018 às 19 horas. De imediato convoco o vereador João de Godoy para fazer a leitura de um trecho bíblico. Convido a todos que fiquem em pé. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu a seu encontro e caiu a seus pés. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, eu também sou apenas um homem. Então Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça. Qualquer que seja a nação a que pertença, Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre todos os pagãos, pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Então Pedro falou: Podemos, por acaso, negar a água de batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com eles. Palavra do Senhor. Cumprimento os colegas vereadores, a vereadora Márcia, a vereadora Veri, Dr. Felipe, os funcionários da casa, demais pessoas que hoje nos visitam. Não vou denominar, porque daqui a pouco está ficando feio, né? O cara não sabe o nome de todo mundo e acaba fica chato, né? Então, peço desculpas aí por isso, mas sintam-se todos bem à vontade nessa casa aí e tenham nosso sincero bem-vindos, tá? Nesse momento, eu vou fazer o sorteio da palavra livre. Carlos Dietrich, o primeiro. Euclides de Cian. Vereadora Márcia Ribeiro. Vereadora Veridiana Monteiro. Vereador João de Godoy. Diego Francisco. Lotário Sebald. E vereador Carlos Boni.
Determina o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, encaminhando em anexo aviso número 107 de 2018 sobre verbas públicas federais. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao PI número 60 de 2018 do vereador Carlos Boni. Do Cartório Eleitoral de Estância Velha, solicitando o plenário desta Casa para os dias 12 e 13 de setembro de 2018, das 8h30 às 16 horas, para a realização de treinamentos preparatórios de mesários para as eleições de 2018. Isso? Ok, então será cedido ao plenário ao cartório eleitoral e os demais pedidos, então, que a Secretaria da Casa encaminhe. Ordem do dia. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providências e pedido de informação. Pedido de providências número 105 de 2018, vereador Diego Francisco. E número 106 de 2018, vereadora Veridiana Monteiro. Indicação número 30 de 2018, vereador Valdecide Vargas. Pelo presente expediente, o vereador que abaixo subscreve vem à presença da Vossa Excelência propor seguinte indicação. Indicação vem propor o reparo de buracos e a realização de calçamento na rua José Francisco Costa, próximo ao número 2221 e em suas imediações no bairro Encosta do Sol. Diante da constante cobrança dos moradores e usuários, viemos interceder junto ao Poder Executivo para que sejam priorizadas obras de reparos dos buracos e a realização de calçamentos dos pontos mais críticos. A rua acima mencionada, visto que é uma via de acesso dos bairros para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Germano Dalheimer, parte da via é de calçamento irregular com trechos bastante deteriorados, e outra parte é de chão batido que tornam extremamente difícil o trajeto até a escola. Crianças e adultos enfrentam buracos e dificuldades de acesso, seja de carro ou a pé. No verão, é só passar um veículo que a poeira sobe, no inverno, a rua vira lama. Em dias de chuva é impossível trafegar na mesma, pois o barro dificulta até mesmo o deslocamento, seja a pé ou de carro, para os motoristas. Os moradores já se manifestaram a respeito, pedindo providências do poder público, e aguardam até hoje. Assim sendo, certo da atenção e acolhido da proposta, renovamos os votos de mais elevada estima e consideração. Solicito agora que a vereadora Veridiana Monteiro se manifeste referente ao pedido de vistas à emenda 005 de 2018 do vereador Diego Francisco, do projeto 43 de 2018. Senhor presidente, eu realizei uma subemenda modificativa que será lida em sequência. Ok. Tá bom, vereador, obrigado. Então, seguimos agora então para os projetos novos. Subemenda modificativa da vereadora Veridiana Monteiro à emenda 005 de 2018 do vereador Diego Francisco ao PL 043 de 2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a proibição de contratar empresário, sociedade empresária ou civil, de que seja sócio, companheiro, cônjuge ou parente de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Baixo a emenda, a subemenda modificativa da vereadora Veridiana e a emenda 005 de 2018 do vereador Diego Francisco ao projeto 43 de 2018 para a Comissão de Constituição e Justiça. Não tem nem um projeto hoje à votação, então vamos à palavra livre. Esgotada a ordem do dia, então dou início à palavra livre. Hoje eu vou ser o primeiro a falar, tá? Mas a minha pauta hoje eu não posso deixar, porque eu tenho certeza que tem um colega aí que vai querer sair na minha frente e eu não vou deixar isso acontecer com ele. Peço então permissão e passo a presidência para o vereador Euclides Tizian.
Quero usar a tribuna. Concedida. Bom, então, cumprimento mais uma vez a todos os colegas, pessoas que nos visitam nessa noite. Eu muitas vezes, eu sempre digo também, mas muitas vezes a gente se exalta um pouquinho aqui nessa tribuna, fica brabo e às vezes com razão. Desta vez eu estava com a razão há poucos dias atrás, mas hoje eu tenho que vir aqui para agradecer e também dizer que é onde eu fui um pouquinho firme bastante na cobrança do deputado Giovanni Feltz e também a própria assessoria dele, há pouco tempo atrás, quando nós tínhamos, né, com bastante esforço, eu e o vereador Sérgio, também o Dudu junto, nós tivemos, mas eu e o Sérgio, mais específico, fomos várias vezes a Porto Alegre em busca de recursos, de emendas, né, Dudu? E a prefeita Ivete também acatou isso e desde o começo nós pleiteamos com os vereadores do MDB hoje, para mim é PMDB. E hoje posso vir aqui com muita alegria dizer que depois de tantos dias eu fiquei umas 2 noites ruim mesmo, e indignado, porque nós tínhamos até anunciado já que essa emenda vinha para a Estância Velha e ela foi barrada. É questões políticas mesmo, mas depois de tantas cobranças, hoje eu tenho aí essa notícia maravilhosa para a Estância Velha, acredito, para todos os munícipes, a todos os vereadores. E são mais de 3 milhões que vem para a Estância Velha, essa emenda, para que seja feita e asfalto nas linhas de ônibus. Eu, mais específico, que pedi, junto com o Sérgio e o Dudu, é a Rua Portugal, no Rincão dos Ilhéus, no Sol Nascente, que é uma demanda antiga. Desde o outro mandato, quando fui vereador, também eu tinha feito esse pedido ao prefeito Valdir, mas na época até eu tive que entender, porque ele fez a Germano Loic, incluindo, depois que ele tinha a Adriano de Quadros, a Walter Klein, essa de Queiroz, né, do Geado. Isso, São Paulo, daí eu ainda questionei bastante para a Germano Loic aquela vez e eles aderiram à ideia e fizeram a Germano Loic, porque era uma rua, no meu entender, no Rincão, na época, muito mais necessário o asfalto que na própria Adriano de Quadros. E por se tratar, na época, de repente, até de um compromisso político, então ela não seria a Germano Loic, sim a Adriano de Quadros. Mas foram muito felizes, na época, o Valdir e o secretário Tarcísio, que tratou desse assunto com nós. E está aí a Germano Loic também asfaltada. Agora vão ser contemplados com, no mínimo, 7 ruas. Isso vai dar mais de 2 mil metros de asfalto, né? E eu quero deixar aqui esse registro e deixar meu agradecimento, então, ao deputado Giovanni Feltz, né, que junto com a bancada do PMDB, ou do MDB, conseguiram, então, isso para nós. Eu tenho orgulho de dizer que isso aí não é o Django, não é o Geada, não é o Dudu, não é o Sérgio e nem a prefeita que ganha, e sim é nós. Como todos os outros vereadores fizeram a sua parte, eu estava envergonhado, gente, isso aqui é mais um desabafo, eu estava envergonhado porque você fica esperando, eu fui fiel a eles quando um combinado. E o Boni, meu pessoal aqui sabe que eu comentei isso várias vezes, então eu não achei justo tu pegar e pelhar tanto, ficar na espera e na hora do, tá bom, tá indo, não vai mais. Pô, aí tu já tá com essa política nojenta, vendo todos os dias, só falcatrua e tu ter mais isso, daí eu meio que me desgostei, mas está aí hoje, graças a Deus, então. Valeu nossas peleias, nossas gritas. E então foi proveitoso demais, claro que sim. Obrigado, vereador. Inclusive, a insistência também da prefeita, junto com a Denite, né? E o deputado também, Gabriel de Souza, também foi Jovir junto Costela com o Giovanni, também, os três. insistiram lá, porque o município não pôde participar, a Estância Velha estava fora. Exatamente. Aí, aquele município caiu fora, então entrou a Estância Velha, por causa do Cadim.
É verdade. Não, Cadinho, a prefeita... esse município não entrou. Aí, como a Ivete estava lá, a Estância Velha será premiada com isso. Eu tive na prefeitura na sexta de manhã, a prefeita tinha ido na quinta-feira, e na sexta de manhã foi ligado para ela, dito, olha, você tem 1h30 para estar aqui. Tem que ser hoje, agora. Ela largou tudo e foi, é verdade, fez isso, então fez o seu papel, fez seu dever, né? Fez seu dever, mas nem todo mundo submete a tanto esforço que eu sei que ela fez. Então, está aqui, a contrapartida é mais de 600 mil, e a prefeita fez isso aí de livre e espontânea vontade. Então, e pressão também. Vereador, aí que se vê a importância, né, que o município não estava adequado na documentação, Estância Velha estava adequado e conseguiu essa verba com o pedido de vocês. Isso vale muito, tu tá com os projetos bem elaborados, né? Sempre foi cobrado tanto. Bom, agora está egiado. Tu me cede teu espaço de liderança. Vou te deixar depois, uns 2 minutinhos, pode ser? Bom, esse assunto para mim, eu gostaria de deixar então claro que é para a comunidade de Estância Velha. Acho que tomara que seja o mais rápido possível, e a gente, que nem hoje, já foi cobrado. Primeiro que o cara divulga, o próprio prefeito divulgou isso, já tive a gente me cobrando que será que vai ser bem feito? O asfalto vai ter qualidade? Digo, pô, acabamos de ter a notícia que vai vir, eu já estou levando, tu vai acompanhar? Tem fiscal para isso? Digo, cara, pô, deixa ao menos ficar uma noite tranquilo, faceiro, feliz, cara, depois de tanto sofrimento. Então, o pessoal às vezes também teria que ter um pouquinho de bom senso, muitas vezes. Uma coisa que eu lamento aqui agora foi a situação que eu tomei conhecimento hoje também do posto do Campo Grande. É um posto que está sendo construído, ele não está acabado ainda, está em construção, e já teve visitas não esperadas, né, com vandalismo lá, quebrando azulejos que não estavam nem no local ainda, dentro das caixas, pisoteado por cima, e coisa de gurizada. Infelizmente, isso, quem paga é nós, é a comunidade que paga, e lamento muito, né, na era 2000 ainda aí nós estamos enfrentando tantas coisas que falta um pouquinho de consciência, tia, né, porque não está prejudicando a prefeita, e sim o município todo, tia, até o próprio andamento da obra. Então tem coisas assim que a gente pede que todos os moradores, que algum vizinho que veio, nós temos que se unir. Tem que se unir mesmo e tentar denunciar o mais rápido possível, porque infelizmente falta consciência de muita gente, né? Também falar do pedido de providência que o colega secretário fez a leitura agora ali, da José Francisco da Costa. Foi citado um número base, mas aquela rua ali, ela é extensa. Ela vai lá no Zanzibar, quase lá embaixo, né? E ela vai lá. Só que um pedaço era estrada de chão. Mas o calçamento dela tá muito pior que a parte que é estrada de chão. Então ela tem que ser feito, né, um reparo, né, para a Secretaria de Obras, né, que os nossos calceteiros façam toda a extensão. Não é só onde tem esse número. Eu coloquei o número como base. Mas na verdade é toda a José Francisco da Costa, ela é um caos. E agora com o colégio, ela desafoga muitas vezes a Walter Klein, a rota do Campo Grande ali, que é um grande acesso, o pessoal usa lá e corta e sai lá na frente. Do jeito que está lá, de bicicleta não tem como passar, infelizmente. Então a gente pede aí que as obras dão uma olhada por isso. Também aproveitar o meu espaço e fazer um convite em nome do presidente Carlos, da Nutrisul, lá, que é o presidente da São Francisco, convidar a todos para a festa do caminhoneiro no domingo agora, que tem no Rincão dos Ilhéus. Comprometi por geada, eu vou deixar ainda quase 2 minutos de geada, tá? Mas na terça que vem eu tenho outro assunto para abordar. Por hoje é isso, muito obrigado. Devolvo a presidência ao presidente. Obrigado, Gringo. Bom, Jada, é contigo.
Senhor presidente, colegas vereadores, doutor Felipe, funcionários da casa, todos aqui já citados. Como é bom, né, Jean? Quando veio a emenda, né? Veio aqueles dias 500 mil para o parque lá no Rincão, agora mais 3 milhões e 100 mil para assaltamentos. Ó, eu acho que nós estamos no caminho certo. José Francisco da Costa, isso é uma via que eu sempre considerei muito importante. Pena que fica tirado, porque na verdade ela só está metade da rua pronta, né? Porque ali eu acho que vai ser uma avenida, alguma coisa assim. E na minha opinião, toda ela deveria ser asfaltada. Porque vai desafogar Walter Klein e sai dali do colégio direto a Portão. Sai lá no Pampa, que eu acho que seria uma via de acesso muito boa para desafogar as cidades na hora de pique. Porque, nossa, aqui nós temos um problema que hoje eu e o Dudu estávamos olhando ali, né, Dudu? Que hoje aqui às 5h30, o movimento estava parado lá em cima. Lá em cima, não tem condições. Tá terrível o nosso trânsito. Nós temos que planejar alguma coisa. Também gostaria de dizer sobre uma empresa que se instalou aqui o ano passado. Estilos Têxtil. Ela se implantou aqui o ano passado, em outubro. A Tatiana, a diretora financeira, o Rogério Beta, gerente de desenvolvimento, no antigo Cariri, e ela já aumentou de outubro até agora 48%. E isso é muito importante, é satisfatório, porque assim, ó, nós temos que trabalhar. Como eu disse, que toda semana eu queria trazer alguma notícia boa, porque de notícias ruins nós estamos cheios. E eu não sei por que tanto divulgado notícias ruins, porque eu acho que dá mais ibope. Mas isso é complicado, porque a gente entristece, porque as coisas boas deveriam ser divulgadas também, como daqui a pouco talvez os colegas vereadores vão falar de outras situações, nem tão boas, mas talvez algumas boas também. E essa empresa, ela trabalha com fabricação de tecidos para calçados e bolsas, dublagens industriais, tecidos para... agora eles estão querendo aumentar e vão fazer também para trabalhar com vestuários e da parte noveleira, porque isso é importante. E são ramos novos de atividade, porque a gente se acostumou sempre a trabalhar com calçado somente e o couro, né? E nós temos que ter outras coisas. Porque assim, por incrível que pareça, as pessoas pensam que os curtumes eles fecharam, várias empresas de calçados fecharam. Realmente, deu um impacto. Mas a nossa arrecadação, com essa mudança de sistemas de trabalho, as empresas estão diminuindo, mas para o município não é ruim, porque a arrecadação ela aumenta todo ano, e isso para os nossos, a nossa população é muito bom, porque o município arrecadando mais, consegue saúde melhor, educação melhor, consegue atender melhor a comunidade. Também queria dizer, hoje eu e o presidente, até falei para o presidente dar um toque, mas ele não quis. Eu ia deixar todos 5 minutos para o senhor. Que nós fomos hoje no hospital, eu e o presidente, e fomos ver o bloco cirúrgico, fomos ver algumas coisas lá. Vou ser bem sincero com vocês. Quando aquilo lá for inaugurado, vai resolver muitos problemas, até dos atendimentos. Nós tivemos, quantos foram mesmo? 477 atendimentos só o fim de semana. Assim, ó, a nossa cidade está crescendo e nós temos que planejar o futuro. E o futuro é hoje. Não tem mais como a gente esperar. Nós estivemos comentando e alguns fizeram certos comentários, que eu também não sou contrário, porque foram feitas reformas
muito importantes. Novamente, senhor presidente, vou pegar meus 2 minutos. Novamente, eu não sei porquê, são falhas assim que eu particularmente não entendo. Isso eu estou dizendo para a população em casa, digo hoje para vocês, fazem um projeto, né, presidente? E esquece a metade das coisas. Eu até hoje não entendi. Foi feito o prédio ali, foi feita a reforma e a fiação fraca. Me permite uma parte? Então, Pode ser. te auxiliar aí. Bom, só não tem como botar em funcionamento o novo bloco lá em cima, ou seja, a parte nova mesmo não tem como colocar a funcionar enquanto não se fazer a elétrica, porque não suporta. Uhum. Não é só lá, estávamos conferindo com o secretário lá e com o enfermeiro. Tem as tomadas lá que podia trocar, não pode ser as de 20, tinha que ser tomadas no mínimo de 30. Só que não adianta colocar as tomadas, tem que trocar toda a alimentação da rede, que é tão antiga que até de pano ainda é aquele isolamento dos fios lá embaixo. Então não tem como, não existe fazer funcionar como está. Então tem que ser feito toda uma elétrica nova. A gente sabe que isso não é para hoje, mas já está em fase de licitação, que é muito importante também. E também vou citar que assim, o que foi comentado, nós temos um hospital antigo, a vereadora sabe, as 2 vereadoras são enfermeiras, é um hospital de uma construção muito antiga. Essa reforma é uma reforma muito bonita. A aparelhagem que a prefeita comprou o ano passado é de primeiro mundo. Quando nós colocarmos isso em prática, depois que eles comprarem o transformador novo, porque daí vai dar o problema de excesso de carga e essa fiação vai ser trocada, a comunidade vai sentir a diferença. Olha, aquela aparelhagem que está lá é muito interessante. Se me permite, só uma correção, o gerador não é para mais alimentar, ele é para quando na falta só de para energia, emergência, né? emergência. Então assim, pessoal, só que eu acho que tirar os quartos particulares deveria ter aumentado o hospital, porque os quartos particulares na verdade eles ajudam a manter o hospital, e aí foi tirado os quartos para fazer essas salas de cirurgia. Então acho que nós temos um espaço muito grande lá do pátio, deveria ter só aumentado o prédio, foi gasto lá quase R$1 milhão na reforma, poder ter deixado os leitos que estavam e ter feito um anexo para essas salas de cirurgia, que eu acho que seria bem mais viável, né, senhor presidente? Eu acho bem mais viável. E assim, nós temos que pensar, eu falei hoje para o secretário, a nossa cidade aumenta quase 1.000 habitantes ano. Se nós não nos adequarmos, isso daqui a alguns anos vai se tornar o caos. E isso serve como reflexão para todos nós. Peço que o senhor conclua aí, que o senhor me cedeu o espaço e agora já foi dos 2 minutos. Tudo bem, obrigado. Uma boa semana a todos. Obrigado, vereador Giada. Vereador Gringo. Vereadora Márcia. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vere, colegas servidores da casa, todas e todos aqui presentes, uma boa noite. Senhor presidente, eu vou aproveitar meu espaço nessa tribuna para falar um pouquinho sobre os acontecidos no nosso hospital e a presença do nosso secretário da Saúde na manhã de hoje nesta casa. Quero, em primeiro lugar, agradecer-lhe, né, em nome da Comissão Especial Fiscalizatória desta casa, a oitiva de hoje pela manhã do secretário da Saúde, Mauri Martinelli. Ouvi-o com parcimônia e paciência. O tema que buscamos equacionar, embora houvessem outros, foi relativo aos fatos recentes ocorridos em torno de óbitos no âmbito do setor da emergência do nosso hospital. Em vista destes fatos,
e das reclamações e mesmo denúncias de familiares em relação ao atendimento médico dado a estas pessoas quando procuraram a emergência do hospital, não quero aqui entrar no mérito, nem na dúvida se houve ou não negligência. Não tem a comissão a qual eu presido e da qual fazem parte os vereadores Carlos Boni, Geada e ainda a vereadora Veri, condições nem técnicas nem legais para apurar se houve ou não negligência em relação ao atendimento dado a estas pessoas que procuraram o atendimento junto à emergência do nosso hospital. Por isto que esta comissão encaminhou ao Conselho Regional de Medicina, o CREMERS, e ao Conselho Regional de Enfermagem, o COREM, ofício informando os fatos e pedindo que diligenciem sobre os óbitos, a fim de apurar se os procedimentos e atendimentos que infelizmente foram a óbitos seguiram normas e padrões que devem ser observados para as situações apresentadas ao procurar a emergência do Hospital Municipal Getúlio Vargas. E junto com isso também, a comissão tinha uma audiência marcada na manhã de hoje com o promotor, o Dr. Bruno Amorim, para da mesma forma levarmos os encaminhamentos para a investigação. Em relação aos fatos e à fala do secretário da Saúde, nesta casa, na reunião extraordinária de hoje, devo dizer que apenas confirmou um padrão em relação da administração municipal. Quando ocorre um fato relevante, seja ele qual for, mas que afete ou coloque em evidência algum serviço ou setor público, a administração municipal peca por não vir a público imediatamente pronunciar-se sobre o mesmo. Tanto mais aqueles que acabam gerando dúvidas, críticas, reclamações e até mesmo denúncias contra o serviço público. O gestor público, o agente político no exercício de cargo relevante, principalmente no executivo, tem o dever de posicionar-se frente aos acontecimentos, ações de que alguma forma afetem para o bem ou para o mal o serviço público. Nesta direção, entendo, tem pecado a atual administração. Por que digo isto? Porque em relação à morte da jovem Sara Amaral, era um fato por demais importante, senão trágico, quando veio a público que a mesma havia procurado a emergência do hospital por 4 vezes. E segundo o relato de familiares, sem que houvessem dados às suas queixas a devida atenção. Depois que isso veio a público, outros 2 relatos surgiram na mesma direção, relacionados a 2 outras pessoas que vieram a óbito, num mesmo curto espaço de tempo, não superior a 1 semana. Solicito meu espaço de liderança, senhor presidente. Concedido, vereador. Ora, diante disso, não caberia à administração, através da Secretaria da Saúde, se pronunciar oficialmente? E que tipo de pronunciamento a população pretenderia ouvir da administração? No mínimo, uma nota pública, que se estavam tomando medidas e ações de caráter regimental ou legal, para apurar em profundidade os dados denunciados. Era isto, apenas isto, nada mais do que isto. Ou seja, a administração municipal demonstraria, assim, intenso interesse e apreço na garantia de que os serviços de saúde prestados por profissionais concursados ou contratados a terceiros
devem ser sempre de qualidade e prestados no absoluto interesse da população. E se isto estava sendo colocado em dúvida, a Prefeitura iria ao encontro da apuração dos fatos, seja para defender a população, seja para comprovar que os profissionais de saúde que disponibiliza nos serviços públicos têm profundo compromisso com o atendimento humanizado e respeitoso às demandas da saúde da população. Uma declaração, uma nota oficial pública, uma satisfação à população, aos familiares, diante dos seus reclamos em relação ao atendimento prestado por profissionais de saúde a seus entes queridos que vieram a falecer, é pedir demais? Não há na administração uma assessoria que apoie, subsidie a prefeita ou o secretário na sua comunicação com a população? Digo isto, senhor presidente, porque no meu entendimento, as respostas dadas hoje pela manhã pelo secretário da Saúde foram todas difusas, quando não vagas ou personificadas. Penso que é urgente e necessário a administração se comunicar melhor com a população. Não pode ficar vendo as críticas como se fossem provocações políticas. Um agente político, seja ele do executivo ou do legislativo, está sujeito a críticas que podem ter fundamento ou não. A Comissão Especial Fiscalizatória e os vereadores que a compõem agiram no compromisso com suas atribuições como agentes públicos. Esperamos que as ações e encaminhamentos que foram tomadas pela comissão junto aos órgãos e entidades de representação profissional tenham andamento e tenhamos o esclarecimento destes episódios. Nosso hospital é uma unidade essencial para os serviços de saúde do nosso município, para a nossa população. Não podem fatos como estes deixarem de ser investigados em profundidade, para que, no mínimo, se constate que não são uma regra, mas apenas uma triste exceção, que será devidamente corrigida para que não mais se repita. Agradeço o espaço, senhor presidente, muito obrigada e uma boa noite a todas e todos. Obrigado, vereadora Márcia. Dizer que a senhora tem razão também e cumprimentar a comissão, a pessoa também do Dr. Felipe, pelas medidas tomadas, agradecendo também a disponibilidade do secretário Mauri Martinelli por ter vindo hoje. Ontem a gente soube que ele tinha a agenda e isso é compreensível. E me solidarizar com a situação, porque realmente o que a comunidade precisava e queria era mesmo uma satisfação, o que é que o executivo está fazendo, o que estava fazendo, o que ele estava tomando de providência. Isso a comissão tem a razão, como todos nós vereadores, não foi diferente com nenhum. A gente teve a conversa com a prefeita ontem e a gente explicou isso para ela, junto com o Dudu, o Giada, que era de suma importância, era o mínimo que a comunidade precisa, é o respeito, né? Que é o respeito que se tem de dar no mínimo, olha, está sendo apurado, nós estamos investigando, tem uma comissão de óbito, tem isso, tem aquilo, mas é isso que nós precisamos, e é isso aí que a comissão foi fazer, gente, e com muito bom êxito, porque nós temos o dever de dar o respaldo quando nós somos cobrados. E não é só a comissão, todos os vereadores. Então, mais uma vez, cumprimento vocês por isso. Só me permitam uma parte, presidente.
Só para deixar registrado aqui, né, que outras convocações que forem feitas por esta casa ou pelas comissões, eu acho que o que não pode acontecer é que se a pessoa convocada, né, o ente convocado, não puder comparecer, né, mas que não avise no dia, porque nós soubemos ontem às 13 horas, né, o ofício chegou mais cedo nesta casa, Sim. mas como os membros da comissão chegaram nesta casa às 13 horas, e aí só neste momento que nós fomos informados, Tá. né, É. de que o secretário não poderia se fazer presente. Então só deixo esse registro, né, que Sim. eu acho que o aviso deve vir com maior antecedência. Muito obrigada. Não, tranquilo, vereador, tá certa. Eu só entendi o secretário porque ele tinha esta agenda aí, que é o pessoal das enfermeiras, né, a rede básica, né, eu acho que demais também, já agendado há vários dias, né, então ele me justificou e eu aceitei, porque realmente se está agendado, uma coisa que eu peço, eu tive olhando os ofícios, nós de repente, não digo nem A nem B, mas vamos especificar bem, olha, a pauta é tal, com urgência, porque a comissão estava tratando de um assunto específico e daí nós temos que puxar isso. Realmente, quando eu fiz, até hoje de manhã, quando pedi para vocês o entendimento, e agradeço por isso, presidente, foi porque realmente, quando eu convoquei ele ontem verbal, foi para tratar dos óbitos. E hoje, quando foi, daí eu fiquei acompanhando a pauta, que seria outra também, os assuntos, então eu não estava preparado. Então, isso foi eu que pedi, entendeu? Ele não veio preparado para isso. Então, se a gente especificar, beleza, ele veio já em cima daquilo. Porque na outra convocação tinha mesmo, né? Eu olhei. Vereadora Veridiana. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Márcia, funcionários da casa, comunidade que hoje, nessa noite, nos visita, demais integrantes aqui do Poder Executivo que se fazem presentes, sejam todos muito bem-vindos. Como enfermeira e trabalhadora da saúde desse município, também não posso deixar de me manifestar diante dos últimos fatos ocorridos, né? E concordo que a falta de posicionamento e de um pronunciamento firme perante a atual situação gera dúvidas na população, gera tumulto, gera descrédito, não só perante a gestão, mas perante a todos os trabalhadores que respinga em todo mundo, né, inclusive da rede base, de toda a rede, né, da assistência à população do município, inclusive das unidades de saúde. Isso é muito ruim, né, para nós, profissionais que trabalhamos na rede de assistência à saúde da população. Isso é ruim, porque as pessoas já chegam para serem atendidas com descrédito, com insegurança, né, então isso acaba respingando em todos os outros setores da saúde. Então a gente precisa sim se posicionar, precisa sim que a população entenda que os fatos estão sendo apurados, né? E nós, aqui como vereadores, dentro do nosso compromisso assumido com a comunidade, como vereadores e como entes públicos, de fiscalizar e fazer cumprir um serviço público de qualidade no nosso município, a gente está trabalhando para isso. Eu sei que isso gera um pouco de pânico, e eu acho que está gerando na população, porque hoje mesmo eu não me fiz presente aqui, lá junto à promotoria, nem na reunião com o secretário de saúde, porque eu trabalho numa equipe onde tem eu e uma outra colega enfermeira, e o filho da minha colega estava doente, eu não poderia deixar a minha equipe descoberta sem enfermeiro na unidade. Tanto que eu cheguei lá e já devia ter uns 5 ou 6 casos de urgência, sem pronto atendimento médico naquele momento que eu tive que resolver encaminhar. E nessa situação, tive que encaminhar uma paciente para o hospital. E ela, obviamente, diante da atual situação, né, ficou com receio, fez inúmeros questionamentos. Então, isso gera uma situação muito difícil
para todos os que estão trabalhando, né? Então eu peço assim à comunidade que confie no trabalho que está sendo feito de fiscalização. O papel hoje nosso e da comissão de levar a promotoria pública, né, a documentação necessária e tudo que é preciso para que a promotoria também tome suas devidas providências. Na verdade, a função da promotoria é acionar a Polícia Civil para investigar, e a investigação já está sendo feita. E o que a gente quer aqui é apurar e esclarecer os fatos. Nenhum de nós está acusando ninguém, nem está dizendo tal é o culpado, esse é culpado, aquele é o culpado. Não. A gente quer realmente esclarecer, né? Erros acontecem, né? A gente lida e trata com vidas humanas e nós somos seres humanos, então todos nós estamos sujeitos a cometer erros a todo momento, né? Tem que ver se esses erros poderiam ser evitados, apurar realmente, e a gente está procurando pessoas habilitadas para isso, capacitadas para isso. Tanto que na sexta-feira eu estava fazendo um documento do meu gabinete que seria encaminhado para o Corém e para o CREMERS, e aí a comissão também, a Márcia, tinha levantado toda a documentação necessária, né, contendo a veracidade dos fatos ocorridos, o que não condiz com o que estava no jornal diário. Ou seja, várias vezes nessa tribuna eu falei que esse jornal não publica a verdade. Então, está aí. Então, a gente foi atrás da veracidade dos fatos, né, e colocou o que realmente tinha acontecido. E, então, eu me dispus a fazer também, em conjunto com a comissão, encaminhar esse documento para os órgãos competentes, a fiscalização e tomar as devidas providências, né? Inclusive aos próprios profissionais. Se eu fosse a profissional ou uma das envolvidas na assistência da paciente, eu seria a primeira a requisitar que o meu órgão de fiscalização, que é o Corém ou o CREMERS, viesse e atuasse. Porque se a pessoa está ciente de tudo que estava a seu alcance ter feito, ela não teme. Então, né, é aquele ditado que a gente diz, quem não deve não teme. Então, isso vai vir justamente em auxílio e até para indicar se as condições de trabalho, se o ambiente de trabalho do nosso hospital está sendo apropriado, né, se faltam materiais, solicito o meu espaço de liderança. Tudo isso a gente tem que ver também, né, que suporte está tendo, como é que está sendo dado esse atendimento. Porque num serviço de emergência, a meu ver, e existem países onde é feito assim, um deles é o Uruguai, onde o médico mais experiente, o melhor, fica no serviço de emergência. Ele que faz a triagem dos pacientes. Porque emergência é isso, né? Não importa a queixa da pessoa, ela tem que ser atendida. Tem uma situação, eu estive num hospital aqui da região com o meu filho e a prioridade de atendimento nos hospitais não é por ter necessidades especiais, é por situação de risco da qual a vida do paciente está exposta. Então, é por avaliação de risco. E eu fui avaliada e realmente não era uma situação muito grave e me foi esclarecido, olha, a espera está de 4 a 5 horas, se a senhora quiser aguardar, pode aguardar, se quiser retornar um outro dia, tudo bem, né? Mas essa é a fila de espera, pacientes mais graves passarão na sua frente. Mas, entre eu chegar no hospital e ser atendida, não deu 5 minutos. Até eu receber essa orientação, fui bem orientada, bem tratada, muito bem acolhida, e optei por vir no dia seguinte, porque realmente não tinha necessidade de eu ficar ali 5 horas esperando se eu podia retornar na manhã seguinte. Na manhã seguinte eu retornei, e em 40 minutos eu fui atendida. Só que as pessoas são orientadas, são esclarecidas, são acolhidas. Às vezes é o mínimo que a pessoa espera, e eu acho que isso a gente tem que rever nos nossos atendimentos, não só no hospital, nas unidades de saúde também. A senhora me dá um espacinho? Pois não. Só complementando esse negócio de atendimento, a minha mãe, sábado, caiu e levaram ela para o hospital. Isso quer dizer que em 1h30 ela foi atendida, fez o raio-x e já foi liberada do hospital em 1h30 com o raio-x. Então, eu acho que assim, são momentos, eu acho que são problemas, né? Até o Django vai falar daqui a pouco de situações médicas, né? Obrigado. Enfim, isso já foi encaminhado para essa casa, então acho que da nossa parte o que nos compete agora é acompanhar a apuração dos fatos, né?
e trabalhar para que tudo se resolva da melhor forma possível e, principalmente, para buscar e devolver a credibilidade dos serviços de saúde à nossa população, que isso é o que mais importa, eu acho, nesse momento, né? E de dizer também, aproveitar já o fato que o Django falou das situações de vandalismo do Campo Grande, que quando a gente vive em comunidade, todos nós somos responsáveis por todos, né? Quando a gente vive em conjunto na sociedade, nossas vidas elas são compartilhadas. Por mais que a gente ache, não, isso é meu, eu fumo, isso só faz mal para mim, eu vou ficar doente. Vocês não têm nada a ver com isso, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Tudo bem. Mas se tu tiver um câncer, quem é que vai pagar o teu tratamento? Aí todo mundo tem que pagar, porque o tratamento é público. A quimioterapia pelo SUS e todos nós somos contribuintes. Então, quando a gente vive em comunidade, a gente tem que ter essa noção de que todos nós somos responsáveis. E todos nós implicamos na vida um do outro, a não ser que a gente vai viver numa ilha isolada de todo mundo. Né? Então, quando a gente vê situações, né, de irresponsabilidade ou situações de mau atendimento, a gente é responsável por denunciar também, sim. Ou situações de vandalismo, porque a gente vive em comum acordo, todos juntos na mesma cidade. Então, a gente é corresponsável por essas denúncias. E talvez essas situações extremas tenham chegado porque as pessoas não assumem as suas responsabilidades. Elas vão lá nas unidades de saúde fazer as denúncias e reclamar dos atendimentos, aí a gente solicita, a senhora, por favor, pode o senhor fazer por escrito para a gente encaminhar? Não, mas eu não quero me envolver com isso. Porque daí vai ter que ir em audiência, vai ter que responder, vai ter que assinar embaixo. E eu, como profissional, não posso fazer isso. Porque aí a pessoa chega na frente do juiz, fica com medo e diz, mas eu não falei nada disso. E aí quem passa por mentirosa sou eu. Então, a gente tem que começar a assumir a nossa responsabilidade, né? Tanto que tem hoje uma lei também de defesa da criança, que a gente entrou até aqui na Câmara com projeto, que é que quando a gente vê um abuso, uma violência contra uma criança, nós somos corresponsáveis, nós temos o dever de denunciar. Isso hoje é lei. E assim não é só com a criança, é com qualquer fato. Seja ali ocorrido no hospital, em qualquer lugar, ou com nossos familiares, ou conosco mesmo. Então, que a gente reflita diante dessa situação, qual é a nossa parcelinha de culpa diante de tudo isso que está acontecendo também? Quantas vezes a gente se omitiu diante de fatos, né, de mau atendimento, de abusos, etc. Então, eu acho que assim, isso é o cume. Infelizmente, às vezes, alguns têm que doar suas vidas para que a gente possa repensar, só para finalizar e melhorar, inclusive como ser humano e como sociedade. Então, que a gente leve essa reflexão hoje para os nossos lares. Uma boa noite, um bom retorno aos seus lares a todos. Muito bem, vereador. Muito obrigado pelo apoio aí também. Vereador João de Godoy. Senhor presidente, à mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, doutor Felipe, nosso jurídico, pessoas que nos visitam. Realmente é um caso bem... É um caso que deixa a gente muito chocado, porque, igual a vereadora falou, o jornal faz mais do que é. O jornal aproveita essas oportunidades para denegrir a imagem de uma pessoa. Eu só quero colocar aos senhores que a prefeita já dispensou 5 médicos por maus atendimentos. Então, a prefeita, ela está fazendo o trabalho dela. Infelizmente, eu sei que ela falhou nesse sentido de não comunicar. A gente sabe disso. Não vou também tapar o sol com a peneira. Mas 5 médicos já mandou embora por mau atendimento. Hoje de manhã a gente esteve com o secretário de saúde, o Mauri Martinelli. Então ele deixou bem claro a nós, né? Claro que a gente não quer perder um familiar como eu perdi minha mãe e sinto até hoje
Começa a Sara, 22 anos. Eu sou amigo de toda a família dela, os Amaral. Então eu também senti a morte dela. E pode ser que foi a negligência, a gente não sabe ainda. Por isso que o secretário falou que está esperando o laudo pericial. Que o corpo será exumado e feita a perícia. Então, em cima da perícia, em cima desse laudo, poderemos tirar a conclusão. Aí, se foi erro médico, e tem que ser punido. Tem que ser punido. Porque jamais poderia deixar uma menina jovem sem atendimento. O vereador falou em... Eu não pude participar da visita ao hospital hoje. O secretário falou que foram destruídos 27 leitos do nosso hospital. Com aquela empresa que estava, a ESEF, para construção, para fazer 3 blocos cirúrgicos. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Eu acho que nem o Hospital Regina não tem 3 blocos cirúrgicos. Por que o nosso seria? E na realidade não tem nenhum pronto. ...27 leitos. De repente, um leito faltava para internar essa menina. Porque ali a gente visita o hospital, a gente vê os quartos todos lotados. Muitos esperando na sala de espera com soro. Eu já fiz parte desse soro também. E o secretário também colocou o atendimento, as pessoas que na sala de espera entram em emergência pelos fundos do hospital, ou com a ambulância, ou com os bombeiros, e falta alguém ir na portaria na frente e anunciar: olha, estamos numa emergência, por isso que vai atrasar o atendimento. Isso falta, porque naquela hora os médicos e as enfermeiras estão todos na UTI atendendo aquele paciente que chegou infartado, como eu já cheguei infartado lá. Sim, presidente. Obrigado, vereador. Hoje de manhã a gente presenciou, eu e o Geado, também estava a servidora da casa com nós, a Mana. Nós estivemos na emergência do hospital, nós temos 2 macas lá dentro, nós tínhamos 3 pessoas com situação crítica, ou seja, 2 delas precisavam de um leito de UTI. Isso é verídico, eu estava lá e realmente o quadro clínico estava pedindo, nós não tínhamos. Sim. Por quê? Não tem vaga. Não tem leito? Não tem vagas, não aqui na instância. Uhum. Na UTI, vaga na UTI, não tem. E aí a gente até questionou, eu conheço a senhora e tudo lá, desde sexta-feira ela está em situação ali que ela precisa da UTI urgente e nós não temos. A gente tentou junto lá, contato, já estava junto, não tem. Isso preocupa também muitas vezes, né? Ali está improvisado. Ela está com dificuldade grande na respiração. Por falta daqui um pouquinho de equipamentos ou de uma UTI, pode acontecer. E daí muitas vezes, nesse caso, a gente volta a dizer, que a gente cobra muito isso, tem casos que é a parte, né, Dudu? E a gente cobrou hoje de manhã, aqui com a comissão junto, do secretário, que quando acontece uma situação que o senhor comentou agora de emergência, que seja avisado, né? Ah, mas às vezes não vale a pena. Vale sim. Aquela pessoa que está no atendimento ali precisa, no mínimo, né, um bom senso do enfermeiro, do próprio guarda, sim, que está ali na porta, sair na frente e dizer: olha, pessoal, devido a uma emergência ou coisa parecida, vamos pedir a compreensão dos senhores, né, que vai demorar um pouquinho o atendimento, é um mínimo. E a gente sabe que isso aí facilita e leva a compreensão mais fácil daquelas pessoas que estão ali na frente. Agora, ficar sem chamar uma pessoa para dentro do hospital em 1 hora e meia, eu não gosto e ninguém vai gostar. Sim. Agora, se chegar a comunicação, acho que a pessoa vai aderir à situação e vai se sensibilizar. Uhum. Obrigado, Pedro. Realmente, presidente, porque como eu estive infartado ali, estava de 2 na UTI.
O meu colega não resistiu, que estava do meu lado. E eu já fiquei mais apavorado ainda. Mas aí eles me transferiram para a Santa Casa. Cheguei na Santa Casa, também era pior. A sorte que tinha Meu leito. Deus, quem Tinha conhece vaga. a emergência Santa Casa, o vereador conhece, né? É uma maca do lado da outra, assim. E um gritando lá, outro morrendo aqui. E aí eu fiquei mais mal, fiquei pior. Mas antes não tivesse ido para lá, tivesse ficado no nosso hospital aqui. O atendimento aqui, nosso hospital, é bom. Infelizmente houve essa falha. Boa noite a todos e obrigado. Obrigado, vereador Dudu. Vereador Diego. Ao cumprimentar o senhor presidente, cumprimento os demais vereadores da mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, todos presentes, já citados aqui pelo presidente, boa noite, sejam bem-vindos. Quero começar falando hoje de uma questão aqui de... Saiu no jornal diário ontem, sobre que o vereador Diego, algumas pessoas estavam dizendo que ele estava fazendo politicagem e oportunismo em cima do caso Sara. Isso tudo começou quando eu fiz um pedido de uma auditoria especial. Ali já uma dúvida que eu tenho já de algum tempo já, de que forma que é contratada aquelas pessoas ali, se eles exigem uma referência antes, os gastos que tem que o hospital. Então foi uma série de fatores ali que levou eu pedi essa auditoria. Uma auditoria essa feita pelo controle interno, funcionários concursados à prefeitura, que são ligados ao setor da Tribunal de Contas, né? Isso aí. Então, para mim, oportunismo para mim é se beneficiar do cargo que ocupa para beneficiar interesse próprio, né? O oportunismo é querer perseguir, então seja com telefonema, mensagem ou outros atos, pessoas que não compactuam com a mesma ideia, né, que a pessoa tem. Para mim isso é oportunismo. Tu querer perseguir, ameaçar, enfim. Outra coisa, vindo de quem vem até fico feliz, é no mínimo inveja, né, pelo bom trabalho que eu venho fazendo aqui na Câmara. E politicagem, outra coisa que disseram que era politicagem. Politicagem, o que significa politicagem? Política de interesses pessoais, de troca de favores ou de realizações insignificantes. Quem me conhece sabe que eu não troco favor com ninguém, não trabalho aqui em troca de benefício pessoal, ou seja de mim ou da minha família. Quem me acompanha ao longo desse 1 ano e meio aí sabe, algumas coisas vêm acontecendo. Mas não tem problema, a gente é forte, a gente levanta e vai de novo, assim é a luta, assim é a vida. Ainda sobre o hospital ali, após esse caso da Sara, é quase que aquele efeito cascata, efeito dominó. Muitas pessoas procuram, mandam mensagem ou ligam para contar uma situação que aconteceu com eles também. Então isso ali desencadeou uma série, dezenas de situações que são no mínimo duvidosas. Que podem então ali ser investigado, pode ser averiguado. Um é que não teve o diagnóstico correto, o outro foi fazer uma ecografia do bebê, não foi bem tratado, sequer então esperou num exame de 5 minutos, esperou 4 ou 5 horas, uma gestante ali. Então aí hoje eu falei com a pessoa que responde pelo hospital, porque ela não é nem, o hospital hoje não tem um diretor. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem. E o que ele me disse? Que 80%, aqui acho que a Veridiana já falou, não lembro quem mais aqui, 80% das queixas não é feito de forma, não é feito formalmente, né? Seja através de e-mail ou mesmo lá preencher um papel e responder. Então, a gente precisa, na verdade, a prefeitura tem um setor de ouvidoria, trabalha de segunda a sexta, das 10 às 11 horas, 1h30. Já vou repassar o e-mail aqui, porque tem muitas pessoas que nos assistem aí, via YouTube, via Facebook, ouvidoriahmgv@gmail.com. Então, se tiver alguma situação que está meio estranha, meio nebulosa, entre em contato, sabe, reclamar em rede social, às vezes não chega lá até ao setor competente para que seja investigado. Eu mesmo fiz a queixa ontem para o diretor, a pessoa que responde do hospital, que outra vez eu fui lá, procurei o diretor do hospital para conversar sobre diversos assuntos, e aí tinha um guarda ali muito mal-humorado, por sinal muito mal educado, nem sei quem é, nem vi se ele está usando o crachá. Eu disse, gostaria de conversar então, educado, né? Quem é que tu é? Sou o Diego. Nem me apresentei como vereador, porque eu acho que o tratamento que tem que dar para mim, tem que dar para qualquer outro cidadão.
Então não precisa da carteiraça, essa função toda que não funciona. Ou trata todo mundo igual, eu não quero saber de privilégio e benefício. Eu sou o Diego. E o que tu quer com ele? Já fui embora, disse, muito obrigado, se é para me atender assim. Não tô aqui, tu não tá me fazendo nenhum favor, também não tô aqui te pedindo esmola. Então, depois acabei entrando em contato, a gente resolveu a situação. Também tem a ouvidoria da Secretaria da Saúde, que funciona das 8 horas às 17 horas, de segunda a sexta, desculpa. E eu acredito que esse é o caminho. Quando houver aí, tiver um conhecimento de um parente, de um amigo que foi no hospital, não foi bem atendido, já vamos perguntar para ele, tu registrou essa queixa? Mas não vai ser resolvido. Bom, se não registrar, não vai ser resolvido mesmo. Acho que temos que começar a sentar, colocar as coisas no seu lugar e começar a cobrar. Daí sim. O que mais tem aqui? 2 assuntos. Um dele... Peço meu espaço de liderança, presidente. Liderança, só tem eu de vereador do PSDB, só que falta não ser o líder, né? Engraçado. Sobre o asfalto, fico bastante feliz, é uma conquista para nossa cidade e não poderia ficar de maneira diferente esse sentimento de felicidade, porque é minha cidade. Diferente da rua que vai ser beneficiada, é minha cidade e mais cedo ou mais tarde eu vou estar sendo beneficiado também. Tem muitas ruas aí que tem uns buracos gigantescos e aí volta aquela questão, não é a rua da minha casa, mas quando eu passo por lá isso me incomoda também. Só que esse asfalto, eu vou ficar de olho para não acontecer, já fiz um pedido de providência para a mesma coisa que aconteceu naquele asfalto lá do Floresta. Não sei se vocês lembram que para mim um asfalto meio sem pé nem cabeça, não consigo entender o nexo daquele asfalto lá. É um asfalto assim, é curto a metragem dele, começa um pouco antes da sinaleira, um pouco depois, na emenda do asfalto novo pro velho já tem buraco, na emenda tem buraco também lá no final. E para minha surpresa, tem um buraco bem grande, uma panela que se diz, funda por sinal, no meio do asfalto, embaixo da sinaleira do Floresta. Então me chamou a atenção, peraí, quanto foi gasto, o que foi feito aqui? Porque tem um asfalto e muito ao redor do buraco ali tem muita areia e muita brita solta. Então temos que ver a qualidade desse material que a gente está comprando, né? A espessura, não adianta vir o recurso e a gente não fiscalizar, não acompanhar. Aí entra também o setor de engenheiros, a prefeitura, a secretária de obras, que tem uma competência, tem um conhecimento até mais do que eu nessa área, mas eu vou estar acompanhando, sempre. E para finalizar, então um assunto que me chamou a atenção, semanas atrás recebi aqui algumas ligações e mensagem que lá na subsecretaria da assistência social, lá no bairro Lagoa Azul, estavam dividindo cestas básicas, estavam dividindo ranchos. Eu até no momento ia entrar em contato com o Sérgio, acabei esquecendo. O Sérgio, então, que é o vereador, que hoje responde lá na Secretaria da Desenvolvimento Social. A pessoa reclamou que eles estavam fracionando a cesta básica ali, dividindo. Eu não sei o porquê, estava faltando, então para que um ganhasse e outro não, de repente, não sei, vou conversar com o Sérgio. Só que aí até ela me comentou, uma situação delicada que tem que ser apurada mesmo, que tinha algumas comidas lá, alguma cesta, algum rancho ainda, e foi comido pelos ratos, Eu acho que, então a gente tem que ter uma atenção. Eu mesmo vou procurar o secretário essa semana, e para que não aconteça isso, longe de mim cometer alguma injustiça, jamais vou fazer isso, mas nos próximos dias quero estar procurando o secretário Sérgio para me informar de que forma que é feita essa entrega, essa distribuição. Porque tem uma licitação no portal da transparência da prefeitura que eles vão comprar 2.000 cestas básicas. É interessante, a gente saber para onde que vai, de que forma que é distribuído, de que forma que é feito o controle. Por que eu digo que é importante? Porque é dinheiro nosso. Não estou dizendo que tem coisa errada ou que está deixando a desejar. Só que a minha função é fiscalizar. E aí, então, estou comentando com vocês. Se mais alguém entrar no portal, lá no site da prefeitura, e ver essa situação, eu vou estar conversando, vou estar acompanhando. E se surgir alguma irregularidade, a gente vai estar encaminhando ao setor competente. Vereador, eu acho que isso aí deveria logo já ser denunciado à própria Secretaria do Meio Ambiente, Qual? A situação se tem rato e coisas. Não. Vigilância sanitária, sei lá. Na verdade são duas preocupações, vigilância, e se de fato aconteceu a vigilância, e também pela perda, para que não aconteça mais. Mas volto a dizer, essa foi uma denúncia que eu recebi, e agora então eu vou lá, vou averiguar, ver de que forma que a gente pode trabalhar para evitar isso. Por hoje era só, fico feliz aqui, de certa forma,
pela indignação que causou toda essa repercussão dos vereadores aqui da casa, lá no hospital, na Secretaria de Saúde, porque não existe a mudança, né, sem essa indignação. Então pega a indignação essa e transforma em mudança, em melhoria no atendimento, na qualidade, que todos nós saímos ganhando. Uma perda, uma pena que alguém teve que pagar, infelizmente, com a vida, né? Aí volto aqui a dizer o que repetir, que todo mundo já falou, não é culpa de médico, de prefeito, secretário, enfim, não tem como julgar. O que a gente espera como cidadão é que alguém se pronuncie e diga que está fazendo algo, né? Mas aí vim aqui também falar mal do jornal, e alguém perguntou pro jornal por que o jornal colocou aquilo lá? Eu falei com o rapaz ontem, ele disse ali, eu tô desde não sei quando ligando, entrando em contato, e a prefeitura, os secretários e funcionários se negam na entrevista pro jornal. É difícil. Então o jornal vai acabar falando o que acha que tem que falar, né? É a mesma coisa do médico, não adianta a gente culpar alguém sem saber o que está acontecendo do outro lado. Mesma coisa da imprensa. Antes de culpar, a gente tem que ter certeza do que está culpando. Uma boa noite a todos, agradeço a presença e uma ótima semana. Obrigado, vereador Diego. Vereador Saci. Sou presidente de demais vereadores, vereadoras, funcionários jurídicos, pessoas que nos acompanham aqui essa noite. Uma noite especial àqueles que nos assistem pelo YouTube. Volto aqui para bater mais uma vez na mesma tecla. O que está faltando em toda essa situação? Gestão e fiscalização. Mais uma vez. Se tivesse uma fiscalização correta, essas coisas talvez não iriam acontecer. É verdade que muitas coisas, que nem o Dieguinho falou, o pessoal agora aproveita para criticar o momento. Tá? Alguém já te ligou agradecendo que foi bem atendido no hospital? É difícil. Então, gente, quando acontece esse tipo de situação, eu nem me pronunciei muito ainda a respeito disso. Eu vou esperar pelo lado jurídico da coisa, para depois me pronunciar. Pela perícia porque falar antes é muito perigoso e é muito complicado. Eu tenho medo. Tenho medo que eu possa estar falando alguma bobagem. E por falar em fiscalização, eu trago à tona também aqui falta de fiscalização. Em 2017, fiz um projeto nessa casa, onde que o calçamento só pode ser mais feito com PVS. Para surpresa minha, semana passada uma pessoa me ligou dizendo que lá no Campo Grande ainda está sendo feita uma rua com pedra irregular. Fui lá, olhei, realmente quase 1 quilômetro de pedra irregular sendo feito na estrada dos Bauerman, para quem conhece, pode ir lá olhar. É um projeto que eu fiz faz 1 ano agora. E não existe fiscalização. Está lá agora o calçamento pronto. O que vai acontecer? Vão mandar arrancar? Eu, como autor do projeto, posso fazer o quê? Muito pouco. Não sei se foi obra do loteamento ao lado que está saindo ou foi da prefeitura. Ainda não consultei. Mas vou cobrar. Então, mais uma vez eu falo, falta de fiscalização, gente. Consegue uma parte, colega, por favor? Pois não. Sobre esse assunto eu já falei, eu acho que na semana passada também, só para endossar. A obra foi do loteador. A obra foi do loteador e, segundo a explicação que o secretário do planejamento me passou, o conselho, por algum motivo, aprovou que aquele acesso ao loteamento, o loteador dentro do loteamento fez tudo com PVS, Sim. como manda a lei. Sim. Aquele acesso ao loteamento fosse feito em pedra irregular. O que eu questionei o secretário é o seguinte, a princípio,
Se a lei existe para o loteador e para a prefeitura. Para a estrada também. Então não teria como se autorizar Não. que se fizesse o acesso que não fosse em pavés ou em asfalto. Então, essa é a situação. Vereador, Bom, posso só... pode falar. Eu sei que esse projeto que o senhor está falando, dos pavés, foi o Cláudio Hans que fez também, né? E eu fiz um anexo no projeto ali que colocasse os nomes das ruas e colocasse as placas também nas esquinas já, para terminar com esses problemas de não ter sinalização. Também já passei no loteamento que não tem placa nenhuma. Mas o que foi passado na época para nós é que as vias do município, que é aquela rua, eles iam fazer com pedra irregular. Foi a explicação na época. Por quê? Porque ela senta melhor, e depois para colocar o asfalto por cima, como foi feito na 3 de maio, ela vai servir como base. Foi a explicação que me deram na época para essas ruas, que nem a 3 de maio e outras ruas que foram feitas, que ela vai servir como base para o asfaltamento posterior. Talvez foi antes da lei, né, velho? Aí ele tem razão. Só para vocês terem uma noção, agora me veio uma lembrança quando o vereador Carlos Boni falou, aquele loteamento que está aprovado ali, vocês são bem lembrados que ele foi liberado, nós fomos lá, fizemos levantamento da área, a nossa assessora Elaide foi lá, tiramos fotos, foi desmatado uma área verde, onde a autorização foi feita para plantio de milho. O projeto está aqui. Agora está lá como loteamento. E errado. E aí? Cadê a fiscalização que passa todo dia ali na frente? Faz frente para a rua Campo Grande. Não dá, gente. Não adianta nós virmos aqui toda noite, toda terça-feira, falar porque a prefeita é assim, porque eles não estão fazendo aquilo, ou fizeram errado, se não tem fiscalização. Não é a prefeita, não é o secretário, de repente, o culpado, gente. Vamos agilizar a nossa fiscalização. Nós temos problemas mais sérios aqui. Muita coisa. Ou vamos, de repente, chamar os fiscais aqui, ou pedir para eles os relatórios dos mensal que estão fazendo. Que não é possível continuarmos aqui batendo toda terça-feira na mesma tecla, onde nada é resolvido. Até agora não me trouxeram uma solução. Tá? Também quero fazer aqui um pedido verbal, que o vereador falou do problema do trânsito na nossa cidade. Um pedido meu de 2 anos atrás, já para que fosse aberta aquela rua aqui atrás do Patrick Moraes, eu acho que é o nome da rua, para o pessoal ter um acesso mais fácil, para não congestionar a nossa sinaleira aqui, né? Também eu faço então um pedido verbal ao senhor presidente, ao nosso secretário de planejamento, de repente, que ele possa nos dar uma resposta a respeito disso. Tá bom? Muito obrigado. Vamos pedir então que a Elaide faça um ofício em nome de todos os vereadores, o que o senhor concorda? Todos os vereadores fazer um ofício, vamos assinar todos os vereadores juntos pedindo isso, e vamos ver se tem uma possibilidade do secretário do planejamento sentar com nós e discutir esse assunto. Vereador Carlos Boni. Saci, enquanto o Boni não chega lá. Eu acredito sim que teria que ter uma pessoa no executivo que confira, que acompanhe o que é aprovado lei municipal. Eu acho que alguém tem que ter essa responsabilidade lá dentro de chegar nas pessoas, nos fiscais. Será que os fiscais sabem o que é? Aonde tem? Qual é a lei que está em vigor? Infelizmente. Boa noite aos colegas vereadores, aos colegas da casa e muito boa noite às pessoas que se fazem hoje aqui presente. Quando a gente fala por último, a gente vai pegando algumas coisas dos colegas também e vai anexando, outras coisas se repetem, enfim. Sobre a população que vem aumentando, como o colega falou, 1.000 pessoas por ano. Hoje nós temos aprovados, eu venho batendo em cima disso, e acredito que é
um dos pilares para nós conseguir fazer boas gestões daqui para frente é acabar com os loteamentos. As aprovações. Nós temos aprovados 26 loteamentos. 26 loteamentos. Nós contar aí, ó, 100 casinhas por loteamento, nós estamos falando de 2.600 terrenos. No artigo 6º da Lei de Parcelamento do Solo, a prefeita pode negar a aprovação, o prefeito, enfim, pode negar a aprovação, pois aumenta investimento público de infraestrutura e custeio de mão de obra. Então, esses loteamentos a gente pode rever a situação e pode negar para que não ocorra. Isso só vai causar problema no nosso município. Isso é fato, isso é de entendimento de todos os colegas. Todas as vezes que falamos aqui, todos os colegas endossam a nossa fala. Ou seja, todos estamos de acordo. Ou seja, a Casa, o Poder Legislativo está de acordo que loteamento só onera o município. Qual atitude vai ser tomada? Um dos 3 poderes está de acordo com isso. O que o Executivo, que executa, vai fazer? Política ou politicagem? Em relação ao asfalto, colega, fico muito feliz e parabenizo aos colegas, assim como todos os colegas que já trouxeram emendas e tudo, isso só vem engrandecer os nossos 4 anos aí trabalhando para o município, para a Estância Velha, muito bom por sinal. Fico muito feliz mesmo. A gente vai ficar pendente de que esse asfalto seja colocado em ruas aonde passa o ônibus, que segundo a lei é as ruas que tem que ter prioridade. Mas existe um porém também. Como o senhor tinha falado a recém da rua José Francisco da Costa, coisa que eu também falei, eu acho que na última terça ou 2 terças anteriores, aquilo que o colega Saci comentou esses tempos, de nós abrirmos a rua aqui em cima, nós temos que dar opções para o trânsito, para que ele flua, para que não aconteça de uma pessoa ficar aqui às 5 horas da tarde, esperando a sinaleira abrir 4, 5 vezes para conseguir passar. Então a pessoa entra em instância, espera 4 vezes lá no Floresta, entra aqui, espera mais 4 vezes, e queira Deus não se bote mais nenhuma sinaleira, senão o cara vai passar a madrugada inteira para atravessar a Estância Velha. Né? A gente já procurou dar soluções para a Guarda Municipal, rótulas, enfim, que agilizem mais o processo. Esses tempos não tinha luz aqui no centro, não tinha luz, eu tive que passar aqui pelo semáforo, não tinha luz, não tinha iluminação pública, o semáforo não funcionava e o trânsito fluía, que era um espetáculo. Todo mundo se respeita. E isso que não tem uma rótula desenhada. Era tudo meio que na sorte, assim, no respeito, na educação. Passava, o outro passava, um segurava, o outro passava e o trânsito fluía. Sem luz, sem semáforo, fluía melhor do que com o semáforo. Então quer dizer que por aí a gente já pode mais ou menos avaliando o que pode ser feito para melhorar isso aí. E acho não, até porque não gosto dessa palavra, tenho certeza que essa rua José Francisco Costa, que começa lá do lado do assentamento lá, onde entrava para o Zanzibar, e que vem daqui na rótula nova da Germano Dalheimer, é fundamental para o trânsito de Estância Velha. Para escoar o que vem de Portão, que baixa a serra, que vem tudo para cá, para que não entre aqui na Brasil, para que não entre na Portão, para que não entre por aqui, na Walter Klein. A Walter Klein, quando foi feita, foi um espetáculo. Já deu um escape enorme para o trânsito que vem de lá, vem do Campo Grande. Eu mesmo, muitas vezes, quando circulava por ali, eu preferia dar a volta do que passar na Walter Klein de calçamento, porque dava dó. Até o cérebro mexia. Normal, calçamento, pedra irregular, é ruim, é mal feito, a chuva estraga, enfim, coisas assim. Então a gente tem que pensar em todos os aspectos. E eu acho fundamental essa estrada ser feita. Assim como a 1º de março aqui, que eu volto a repetir, já deveria ter sido feito na época que Estância cheirava a curtume e a dinheiro. Já deveria ter sido feita essa avenida. Outra coisa em relação aos buracos. São os buracos, se nós começarmos a falar de buraco, nós vamos pelo menos umas 8 semanas sem parar. Solicito meu espaço de liderança. Buracos na entrada do bairro das Rosas lá, quando tu pega para ir por cima pela Presidente Lucena, né, em vez de ir pela Cor, é um absurdo, é um terror. Na entrada da Brasil, aquele buraco que tem lá, na frente do Curtume ATC, o pessoal foi lá, tapou com um pouquinho de piche, tudo, nem era piche, só um pouquinho de asfalto lá, choveu 3 dias em cima,
já virou porcaria de novo. O buraco está um pouquinho maior. E buraco no Campo Grande lá, buraco da Brasil, buraco na Portão. Portão em frente a Soneto ali, é calçamento, já não é mais asfalto. Ali em frente a Soneto, ali o Radu por ali, já é calçamento outra vez. Então assim, a gente vai fazer mais ruas e mais ruas, a gente também teria que começar daqui a pouco a pensar, primeiro, para que flua o tráfego, e segundo, em recuperar o que nós temos, senão daqui a pouco a gente já não vai mais ter nada. Em relação aos médicos, né? O senhor Flávio está aqui hoje presente, agradeço a presença. O senhor Flávio estava me relatando uma situação onde ele foi no hospital, encaminhou ali, tinha uma situação com um familiar seu. Até nesse ponto, apesar de não ter tantas condições o hospital de fazer toda a tramitação que seria necessário no caso lá, foi dito até que a pessoa, que seu familiar estava bem, que tranquilo, deram uma medicação, poderia ir para casa e tudo mais, enfim. Mas, porque eles não conseguiriam ir além do que estava. Mas dentro daquilo que haviam visto, o senhor me corrige, por favor, se eu estiver equivocado, estava tudo ok. Aí, com essa dúvida, ainda bem seu Flávio tem um pouquinho mais de condições, né? Então foi buscar o auxílio particular. No auxílio particular foram feitos exames emergenciais e foi constatado que era de extrema urgência uma intervenção, uma cirurgia. Era de extrema urgência uma cirurgia que foi feita de modo particular. E graças a essa cirurgia ter sido feita, a pessoa se encontra hoje em boas condições, se recuperando, né? Foi reconhecido pela parte da saúde a sua limitação, né? Mas não foi esclarecido de todo o fato, deixando incógnitas na cabeça do paciente. Então é isso que a gente volta a falar, o que a gente falou de manhã, que as coisas sejam claras para que a pessoa tenha a opção, dentro das suas condições, de fazer ou esperar. Foi protocolado, depois não foi encontrado, né? Ficou engavetado, tanto que o senhor Flávio foi lá buscar no posto de saúde essa documentação e ninguém encontrava essa documentação. Falta de organização. Aí depois de tanto discutir, buscar resolver a situação, vieram outras pessoas lá atrás, encontraram o protocolo no fundo de uma gaveta. É essa indisplicência no trabalho. É essa a nossa grande queixa, e eu digo aqui principalmente para os vereadores da situação, é essa a nossa raiva, essa a nossa indignação, nessa indisplicência de trabalhar. Por que se falha tanto nesse sentido? Outra situação, todo mundo, quando foi feito o bloco cirúrgico, todo mundo bateu palma, e agora hipocritamente a gente vem criticar. No momento de fazer, todo mundo aplaudiu. E agora se critica o que foi feito? E se bem me lembro, a secretária da Educação responsável naquele momento era a MDB. A secretária da Saúde, desculpa. A secretária da Saúde era a MDB. Então, ou seja, eu acho que é um pouco hipocrisia agora que nós venhamos, era governo e era MDB. Nós venhamos aqui pegar e acusar pessoas da base, que são MDB, acusar a criação daquilo que, num momento devido, aplaudiram, sendo que a secretária participava das suas reuniões de executivo. Enfim, só para continuar também a questão dos mais médicos. Está aqui, só um momentinho. A questão dos mais médicos, está tendo um problema grave aí, porque é dado um recurso de até R$ 2.500 para moradia para eles, e de 500 a 700 reais para comer, né? Come com 500 pila. Aí veio um projeto estapafúrdio aqui, eu já vou solicitar só para fazer o fechamento. Um projeto estapafúrdio, sem pé nem cabeça, querendo dar um valor para que eles fossem estudar e não sei o que mais, tudo isso que já prevê na portaria, tá? Então o que a gente gostaria de dar já como sugestão, para que não viesse um outro projeto tão absurdo como que entrou nessa casa, até solicito sua retirada, só para terminar. Então que se faça, porque por meio de recurso pecuniário também se pode resolver essa situação. Então se destina um valor ali, porque eles teriam até 2.500 de aluguel, teriam mais de 500 a 700 de alimentação, pois então se destina ali 2.000, 2.500, como outros municípios fazem para os médicos cubanos,
2.000, 2.500, 3.000 para eles, por lei, né, de recurso pecuniário. Eles alugam sua casa, moram tranquilamente. Se eles quiserem morar perto do posto onde eles vão trabalhar, o que sobra eles podem se alimentar tranquilamente e fica resolvido. Então a gente não vem com desculpas obscuras e estranhas tentando enfiar um projeto sem pé nem cabeça. E eu teria mais coisas para falar, mas meu tempo se fez curto. Então, meu agradecimento às pessoas que fizeram hoje presente e uma ótima semana. Obrigado, vereador Carlos. Nós mesmos sendo da base, né, vereador, a gente tá junto aqui com todos no melhor para a saúde de todo mundo, independente de qualquer situação. Aqui ninguém está, como foi falado antes, não se está por sol com a peneira. Temos junto para o melhor, sempre. Acho que é isso que é nosso objetivo, meu, dos demais também. Bom, agradeço a presença de todos mesmo, de coração. E mesmo essa noite fria aí, a casa está com um público maravilhoso. O pessoal tirou seu tempo aí, a gente fica muito grato de tê-los com nós acompanhando nossa sessão. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada esta sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 17/7/2018, às 19 horas. Então, mais uma vez, então, obrigado a todos e uma ótima semana. Uma boa noite.